Oi pessoal, somos Tatiana e Ronaldo de Mello. Estamos falando para vocês em mais esse episódio do Seed by Seed, Teologia do Corpo, uma sementinha a cada semana. Muito obrigada pela sua presença. Aproveita, se você estiver nos assistindo aqui, já deixa nos seus comentários o seu nome, de onde você está falando, curte, compartilha, se inscreva no canal da Web TV das Sementes do Verbo, porque com certeza você vai achar muito conteúdo para o seu crescimento espiritual, como agora, em que a gente está fazendo esse percurso da teologia do corpo. Nesse nosso episódio de hoje, a gente tinha te prometido muitas dicas boas, bacanas, porque afinal de contas a gente está compartilhando o caminho que nós fizemos no nosso conhecimento, na nossa descoberta da teologia do corpo. Mesmo a teologia do corpo sendo antiga, da década de 70, ou seja, do século passado, nós só fomos conhecer a teologia do corpo em 2009, muito tempo depois. Talvez você se pergunte, nossa, mas eu nunca ouvi falar de teologia do corpo, então eu ouvi falar sobre teologia do corpo anteontem. Por que a gente não ouvia falar sobre isso antes? Bom, uma das explicações pode ser porque o texto é muito denso, profundo. Então, para a maioria de nós, leigos, se você que nos assiste é leigo, para a maioria de nós, e talvez até para alguns padres religiosos, possa ser um texto de difícil acesso. Só que, felizmente, como Deus é muito bom, o tempo foi passando, pessoas inspiradas foram estudando, se aprofundando e, o melhor de tudo, traduzindo toda essa beleza e essa riqueza da teologia do corpo para as nossas vidas, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. E você não imagina a diferença que faz. Se você já conhece um pouquinho da teologia do corpo, escreve aqui como foi a sua experiência com a teologia do corpo. Como é que você conheceu? Qual foi o primeiro contato que você teve? Foi com alguma palestra, presencial, online? Foi um podcast? Foi um curso até pela internet que você fez, ou um curso presencial em alguma paróquia, ou enfim, na arquidiocese ou diocese de onde você mora? Foi um livro que você leu? Como você ouviu falar e conheceu a teologia do corpo pela primeira vez? Bom, nós conhecemos a partir de uma palestra do Christopher West, um teólogo americano, que a gente até vai mencionar, a gente já falou sobre ele também, que é justamente um desses tradutores da teologia do corpo. E foi a partir daí que a gente foi lendo, conhecendo, se aprofundando, procurando mais informações. Na época que a gente conheceu, em 2009, não tinha praticamente nada em português. Era muita coisa em inglês. Eu sou professora de inglês. Eu descobri porque Deus me fez professora de inglês. Foi justamente para poder conhecer a teologia do corpo. E desde que a gente começou a conhecer, a gente não parou mais. E a gente dedica uma boa parte do nosso apostolado junto às famílias a justamente divulgar a teologia do corpo. E você pode ser um desses apóstolos também. Então, como é que a gente faz para se formar e conhecer a teologia do corpo? Antes de chegar nas catequeses propriamente ditas, a gente vai te passar livros que nós conhecemos e que nós lemos e justamente por isso podemos te indicar, que vão te ajudar muito a conhecer a teologia do corpo, como se eles fossem um preparativo para você poder chegar na cereja do bolo, que é a teologia do corpo em si, ou seja, o compêndio das catequeses de São João Paulo II, sem se assustar, porque à primeira vista, como eu falei, se você for leigo como nós, se você não tem muito conhecimento de filosofia ou de teologia, podem te assustar um pouco. Então não se preocupa, não se assusta, porque a gente vai te passar o caminho das pedras para você chegar até a teologia do corpo. É verdade, mas pode acontecer também de você conhecer alguma obra, algum material que a gente eventualmente não vai citar aqui. Coloca nos comentários, vamos partilhar, né? Coisas boas, né? Para a gente partilhar. Isso não significa que esse material que você conheça, essa obra, não possa se encaixar aqui nessa sequência. A gente está trazendo para vocês um pouco da nossa experiência. Afinal de contas,
a gente já está desde 2009 estudando a teologia do corpo. Então a gente já percorreu um caminho e em algumas vezes essas obras aqui a gente leu de uma sequência, mas depois de ter lido a gente viu que ela podia ter sido lida depois, que é para a gente poder compreender melhor, né? E a gente diz sempre que as catequeses do Papa São João Paulo II, elas são muito densas, porque vocês imaginem um homem querendo colocar, sob a ação do Espírito Santo, num papel, todas as maravilhas, todas as belezas da sexualidade humana. Não tinha como esse homem escrever de qualquer maneira. E eu faço ideia de ele escreve uma coisa, o Espírito Santo vem e inspira ele escreve outra, e vem e ele inspira, ele escreve outra. E saiu essa grande beleza que é a teologia do corpo. E ele disse muitas palavras ao mesmo tempo, e estar acompanhando essa beleza e essa profundidade só nos enriquece. Mas às vezes pode ser que tenha um entendimento um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, e por isso que a gente sugere para vocês essa sequência que a gente vai falar daqui para frente. O primeiro livro que a gente propõe para vocês é o Amor e Responsabilidade. O livro Amor e Responsabilidade é aquele que a gente começou essa série do programa Seed by Seed. A gente fez diversas gravações, diversos episódios, onde a gente praticamente leu, do início ao fim, do primeiro ao último capítulo do Amor e Responsabilidade, toda a base da teologia do corpo. E por que foi o livro Amor e Responsabilidade? Porque foi o documento, foi o material escrito pelo Papa São João Paulo II, quando ele ainda nem era Papa São João Paulo II. Ele ainda era bispo. O Karol Wojtyła lá na Cracóvia. Então, alguns autores, mais para frente a gente vai mencionar alguns outros autores de outras obras, fazem até uma separação curiosa, porque parece que eles estão falando de duas pessoas diferentes. Eles falam, o filósofo Karol Wojtyła escreveu isso, isso e isso, mas o Papa São João Paulo II já escreveu isso, isso e isso. Por quê? Porque ele já percebe um caminhar do Papa São João Paulo II. Você compara as duas obras, quando você pega tanto que a gente está te sugerindo o Amor e Responsabilidade para começar, porque é relativamente fácil, né? Na época que São João Paulo II era mais jovem, era professor universitário, então ele precisava escrever uma obra que fosse de fácil acesso para os seus alunos, né? Então você vê que é uma obra bem mais simples. Já a teologia do corpo, nossa, o pensamento dele, parece que o Espírito Santo foi um verdadeiro vulcão que explodiu. E a própria língua polonesa também, que é uma língua mais complexa, com muita subordinação, com muita, frases muito longas. Então você percebe a diferença claramente. Mas não se preocupa, Amor e Responsabilidade é tranquilo. Dá para você ler e entender, é uma excelente base. E Amor e Responsabilidade já é teologia do corpo, não se engane. Achem que, Amor e Responsabilidade, eu não estou estudando a teologia do corpo. Já está ali, sim. É a teologia do corpo. Ali já é a raiz, né? Talvez você ainda não esteja vendo, mas lá na raiz, o Espírito Santo, ele já via, né? E está presente. A segunda obra que a gente sugere para vocês é Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West, da editora Cultor de Livros. É um livro que foi reeditado, mas um livro que está muito, próximo daquela pessoa que já tem essa noção básica do que o amor e responsabilidade vai dar para a gente, mas ela já começa a conseguir enxergar o horizonte daquilo que o Papa São João Paulo II quer nos transmitir e, ao mesmo tempo, já caminhar, mergulhando, fazendo aqui uma analogia com a praia, já molhando os pés ali na entradinha da praia, sem ainda dar aqueles mergulhos lá na parte funda, mas já molhando os pés, já sentindo e já direcionando. E é importante fazer esse movimento, e o Christopher West faz muito bem no Teologia do Corpo para Iniciantes, porque é uma forma de já te dizer, olha, a Teologia do Corpo quer caminhar nesta direção. O Papa São João Paulo II propõe isso. Então ele já vai falar com a gente sobre os conceitos básicos, algumas questões quando ele fala da solidão original, da nudez original. Então você já começa a perceber ali bastante questões que ele menciona sobre a teologia do corpo. E a terceira obra, para que a gente feche esse primeiro contato com a teologia do corpo, que nós sugerimos, é o livro Amor Puro, do Jason Evert.
É um livro fininho, é um livro muito pequenininho, você consegue ler ele com certeza, para quem gosta de ler, e no meu caso, quando eu leio algo que me entusiasma, eu rapidinho leio. Em um dia, numa tarde, em 2 dias no máximo você lê, e o Jason Evert fala da beleza do amor, né? Entrando na teologia do corpo a partir do amor, a partir daquele movimento que a gente faz de sair de nós na direção do outro. E se você é líder de pastoral, se você trabalha com jovens, com casais, famílias, em alguma comunidade, se você tem muitas dúvidas, muitos questionamentos e precisa de respostas rápidas, diretas e objetivas, então a gente tem 2 obras para te indicar que são exatamente nesse formato de perguntas e respostas. A primeira é Boas Novas sobre o Sexo e o Casamento, também do Christopher West, traduzido para o português e editado pela editora Cultor de Livros. Ele é dividido em capítulos temáticos, então as perguntas são perguntas bem assim do dia a dia mesmo. Perguntas que talvez você tenha, questionamentos sobre a sexualidade que você tem ou que você já ouviu outras pessoas perguntarem e você ficou às vezes numa saia justa, não sabia como responder, que resposta dar, ou você até sabia as respostas, mas não sabia o motivo, o que está por trás, qual é a base filosófica, teológica, ética, moral dessa resposta, desse posicionamento. Então, Boas Novas sobre o Sexo e o Casamento, do Christopher West. E também, nessa mesma linha, também de perguntas e respostas, divididas também por temas, cada capítulo com um tema diferente. E aí você pode imaginar todos os temas ligados à sexualidade, ao amor, à pessoa humana. Questões como sexo antes do casamento, métodos anticoncepcionais, reprodução assistida, homossexualidade, ideologia de gênero, enfim, todas as temáticas que você possa imaginar, divididas também e apresentadas em forma de perguntas e respostas, tendo o conhecimento da teologia do corpo como base. É o livro do Jason Evert, também, Se Você Realmente Me Amasse. Esse, em especial, é bem mais voltado para os questionamentos da juventude. Os 2 são bem completos, mas eu diria que talvez o do Jason Evert, como ele trabalha muito com jovens, o trabalho dele é muito feito em pregações, em escolas, em universidades, então ele sempre puxa a brasa um pouquinho mais para os questionamentos jovens. Mas os 2 livros são excelentes e são uma boa opção para você ter acesso rápido a questões muito concretas, tendo como base a teologia do corpo para essas respostas. E às vezes é importante a gente ter essas respostas rápidas a esses questionamentos, porque muitas vezes a juventude precisa ser orientada de uma forma objetiva. Os casais precisam ser orientados, as pessoas como um todo, né? Os noivos, os namorados, e aqui a gente faz um percurso. Mas quem está vivendo, quem está descobrindo a sua sexualidade, os adolescentes, os jovens, precisam ser bem direcionados. Se você é pai, se você é mãe, se você é de um grupo jovem, está aí 2 oportunidades, estão aí 2 oportunidades que você tem para pegar esse material e poder trabalhar dentro da sua realidade, se você é jovem, se você é casado, mas também dentro da sua realidade pastoral, porque perguntas e respostas muito objetivas. Nesse ponto, da nossa orientação, das indicações que a gente faz para vocês, a gente faz uma pausa, clica lá no pause, dos livros, para que a gente possa adentrar um pouquinho nos documentos da igreja. Então tem 2 documentos da igreja que a gente sugere, também de leitura muito rápida, muito fácil e ao mesmo tempo profundas. Há algum tempo atrás, era comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, não, eu não leio os documentos da igreja, eu não leio as encíclicas, porque elas são muito difíceis, há um linguajar que eu não compreendo. Talvez isso possa ter sido uma realidade há bastante tempo atrás, mas os documentos atuais, a gente consegue perceber uma linguagem muito voltada para nós, povo de Deus. Também os documentos são direcionados para os bispos, para os padres, para os clérigos, para os religiosos,
mas também direcionados para nós, de uma forma que a gente leia e consiga, é isso que está querendo dizer o Papa, é isso que está querendo dizer. Então fica aqui a dica que a gente vai dar de 2 documentos importantíssimos que também vão nos ajudar no estudo da teologia do corpo. O primeiro deles é a encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI adentra aqui no amor, né? E por que ele adentra no amor? Porque ele fala do amor na sua essência. Ele fala de Deus, que é amor na sua essência. A gente utiliza, quando a gente faz a formação da teologia do corpo, as 3 dimensões do amor, onde o Papa Bento XVI vai pegar aquelas palavras que queriam também dizer amor, mas numa realidade, num contexto, num significado, mas ele mostra que o amor é uma unidade e é conduzido, né, completo por essas 3 realidades. Então, a encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, vai ajudar muito a gente a entender o amor enquanto Deus e o amor enquanto aquilo que a gente faz e vive em relação ao nosso próximo em todas as suas dimensões, na dimensão pessoal, na dimensão do esposo, da esposa, na dimensão fraternal e na dimensão com o próprio Deus. E é interessante, talvez você possa estranhar, mas o Papa Bento XVI não veio depois de João Paulo II? Sim, Deus Caritas Est, é claro, é posterior à teologia do corpo, mas como ele fala do amor, acredita, ele vai te dar uma boa base, vai te ajudar muito a entender o plano divino para o amor humano, que é o que a teologia do corpo quer nos mostrar. E o segundo documento que a gente propõe para você da Igreja é a encíclica Humanae Vitae do Papa São Paulo VI. Aí esse sim é anterior à teologia do corpo. Inclusive, se você já teve contato com o livro que tem as catequeses, todas as catequeses da teologia do corpo do Papa São João Paulo II, você vai perceber que lá no finalzinho, no último grupo, no último ciclo, na última divisão que o Papa São João Paulo II faz, ele vai fazer um verdadeiro aprofundamento da encíclica Humanae Vitae. Por quê? Fala da vida humana. E a vida humana tem tudo a ver com a teologia do corpo. Então fica aqui também a dica para que você possa ter acesso a isso que o Papa São Paulo VI quis nos trazer sobre a vida humana, também na sua realidade da geração da vida, da continuidade da vida que é gerada quando você se doa para alguém. Então, o Papa São Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, traz para a gente também fundamentos muito importantes. E nesse momento de pausa, que a gente falou de todas essas obras, é a pausa para Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, e Humanae Vitae, do Papa São Paulo VI. Tá gostando das dicas? Então tem mais. Vamos voltar com Christopher West. Pois é, porque ele é o teólogo que mais produz material para o nosso estudo, talvez o mais importante, né, para a gente poder entender como esse verdadeiro tradutor da teologia do corpo. Então nós já tínhamos falado dele, vamos indicar mais 3 obras que já estão traduzidas para o português também. Enchei esses corações, que é um livro que fala sobre os desejos e o impulso sexual e como esse impulso e esse desejo existem para nos conduzir ao nosso fim último, que é a comunhão plena de amor com Deus. Também vale muito a pena você ler um livro novo que foi lançado pela YouCat Brasil, que é Eclipse do Corpo. Gente, o Eclipse do Corpo é fenomenal. É um livro que trata, assim, vamos dizer, de uma forma bem poética, como a gente pode entender todas essas coisas estranhas, essas deturpações da sexualidade que a gente vem vivendo e que, assim como antigamente o povo achava que quando acontecia um eclipse era o fim do mundo, acabou o mundo, a Terra vai ser destruída. E existiam
astrólogos ou astrônomos, né, melhor falando, astrônomos que entendiam, não, isso é um movimento da Terra, mas agora nós estamos na escuridão, mas a luz vai aparecer novamente. Então, como existem astrônomos para nos ajudarem a compreender esse momento de trevas e de escuridão que a gente vem passando na sexualidade humana. E um outro livro também, do Christopher West, da editora Cultor de Livros também, traduzido para o português, é o livro No Coração do Evangelho. Esse livro é, assim, se você gosta de uma leitura sensível, bonita, em especial da Palavra de Deus, se você tem curiosidade de entender o Cântico dos Cânticos, que é o livro mais erótico da Palavra de Deus. E quando eu digo erótico, lembra que a gente até na temporada passada, né, a gente falou erótico no sentido desse amor eros, esse amor de atração de Deus que nos ama com um amor apaixonado. No Coração do Evangelho, do Christopher West, vai falar brilhantemente sobre o Cântico dos Cânticos, que é uma das análises que na Teologia do Corpo São João Paulo II também faz. Bom, dando sequência então à nossa lista, né, que mais uma vez a gente chama a atenção aqui, não é uma lista que se você não seguir essa sequência que a gente está dando, você não vai conseguir entender a Teologia do Corpo. Esquece isso. É só para te ajudar. É apenas uma sugestão que a gente dá para que você possa seguir a sequência. Aí vocês podem perguntar para a gente, vocês leram nessa sequência? Não, não lemos nessa sequência. E a gente percebeu que a sequência melhor para a nossa compreensão poderia ter sido outra. Exato. Que outra? Essa que a gente está passando para você. Ter ajudado o outro. A gente quer te passar umas dicas de livros editados pela editora Canção Nova. Chamados ao Amor, uma tradução maravilhosa que fala sobre São João Paulo II, sobre a teologia do corpo, que pega, na verdade, vários escritos de São João Paulo II sobre o amor. O livro também do Sandro Arquejada, Ato Conjugal, porque ele estudou muito a teologia do corpo e sempre tem muita teologia do corpo nos livros dele também. Ato Conjugal, muito bom. Aliás, tem muitos vídeos na internet dele que são muito bacanas também. E uma tradução que a editora Canção Nova fez de um dos livros do Jason e da Cristalina Everett, que é Como Achar Sua Alma Gêmea Sem Perder a Sua Alma. Esse livro é, mais uma vez, voltado para os jovens, em especial para as garotas, para as mulheres que estão procurando o seu José, mas ainda não acharam. Então, como você pode achar o amor que Deus escolheu para você sem precisar ficar mendigando pelo amor e se contentando com migalhas e se subjugando, se submetendo a qualquer coisa? Então, valem muito a pena. E, por fim, se você já passou por todo esse trajeto que a gente está colocando aqui para você, fica o convite para 2 obras de aprofundamento. Aí sim, a gente aqui já está falando de 2 obras que, vamos dizer assim, seriam a cereja do bolo para você adentrar nas catequeses, porque essas 2 obras que a gente vai propor já são obras bastante densas, já são obras que requerem todo esse conhecimento da teologia do corpo que a gente vai ter adquirido até esse caminhar. E vocês vão ver que como é alegre, como é divertido e como é desejoso estudar a teologia do corpo. Porque você pode estar olhando e dizendo assim, meu Deus, eu não vou conseguir estudar isso tudo, eu não vou entender nada disso que está sendo falado. Fique tranquilo que você vai, e é uma leitura que te desperta querer mais. Sabe quando você, sei lá, tem gente que acompanha séries na TV e acaba um episódio, né, as séries, e você já quer assistir o outro? Então, maratona a Teologia do Corpo. A Teologia do Corpo é um convite que a gente faz para você também maratonar nessa sequência. E quais são essas 2 obras últimas que a gente propõe para vocês? A primeira delas é a Antropologia Personalista de Karol Wojtyla. Nossa! A antropologia personalista quando você chegar nesse ponto, você já vai ter passado pela compreensão da antropologia adequada, do que é a pessoa, da sua integralidade, da sua sexualidade, você vai entender o que o Papa São João Paulo II quer mostrar para a gente. E aqui o Paulo César da Silva, nessa obra maravilhosa também, mostra esse personalismo, né? Essa
Antropologia Personalista do Papa São João Paulo II, focada justamente na pessoa. Pode até parecer redundante para você. Antropologia é o estudo do ser humano. Está falando da pessoa, está falando do homem, mas está falando de uma forma mais específica e mais profunda. Não só a antropologia no sentido de estudo da existência, mas no sentido da interação que nós, enquanto pessoas, podemos fazer. Pessoa não é alguém que vive isolado e sozinho do mundo. Então, por isso é importante entender essa antropologia personalista para entender o fundamento, inclusive, das nossas relações. No que está baseado a minha relação conjugal? No que está baseado a minha relação comunitária? No que está baseado a minha relação comigo mesmo enquanto pessoa? Nessa antropologia personalista do Papa São João Paulo II. Então, essa é uma obra, como a gente falou, um pouco mais profunda, mas fica aqui o convite. E a última obra que a gente propõe e sugere para vocês, que é até a obra que eu estou agora nesse momento, eu já tinha feito uma leitura rápida e agora eu estou voltando para fazer a segunda leitura, onde eu anoto, eu rabisco, eu escrevo, eu faço pesquisas, eu volto no livro, que é Corpo e Transcendência, que é do Jaroslav Merek, é das edições CNBB. Esse aqui está por último porque ele é um livro mais profundo ainda. Aqui, quem eventualmente já leu alguma coisa, não precisa ser filósofo, mas quem já leu alguma coisa sobre filosofia vai ter um pouco mais de compreensão. Por quê? O autor, ele menciona a fenomenologia, que foi um termo que a gente usou no episódio passado, que é onde o Papa São João Paulo II toma por base no seu estudo e no desenvolvimento da teologia do corpo, onde ele conjuga a realidade material da pessoa, mas também com a realidade espiritual dentro da experiência de ser pessoa, dentro da experiência de quem se entende como ser humano e se relaciona. A partir dessas sinopses, né, que a gente te apresentou agora, você pode escolher 1, 2, 3 livros e aí quando você se sentir ok, seguro, você já pode chegar finalmente às obras originais, as catequeses de São João Paulo II, que estão compiladas. Existem 2 edições principais, da editora Edusque e da editora Eclésia. Então, na editora Eclésia, o título é Teologia do Corpo. Na editora Edusque, você tem o título Homem e Mulher o Criou, que a gente já até explicou aqui que seria o título inicial que São João Paulo II pensou, mas depois ele mesmo deu o nome de Teologia do Corpo. Então você tem essas duas, são as 2 edições principais. No Minha Biblioteca Católica tem uma edição também. E, além disso, claro, você pode também procurar vídeos, cursos online. O Projeto Amor Autêntico faz muito curso. Padre Paulo Ricardo tem curso online sobre a teologia do corpo também. TV Século XXI, enfim. Felizmente, a gente já tem bastante material. É só realmente você criar coragem e dizer, não, isso aí pode mudar a minha vida. E pode mudar mesmo, assim como mudou a nossa vida. Então, você já leu algum desses livros ou algumas dessas obras que a gente listou aqui? Coloca nos comentários qual desses livros você leu, você gostou, a sinopse que a gente fez foi boa, faltou a gente falar algum aspecto? Tem algum livro ou curso online, enfim, algum vídeo que a gente não mencionou aqui e que você gostou também? Então aproveita e compartilha, vamos compartilhar aqui as boas ideias. E a gente espera que isso possa realmente, de fato, te estimular a se aprofundar e a conhecer melhor esse verdadeiro tesouro escondido da nossa igreja, que é a teologia do corpo. Então fica ligado, porque no nosso próximo episódio, na próxima semana, a gente vai trazer para vocês mais uma sementinha da teologia do corpo. Continua com a gente, não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações para ficar sempre por dentro do conteúdo aqui para o seu crescimento espiritual. Fiquem com Deus e até a próxima. Calma aí, não vai embora não. Atenção,
No final de cada episódio, a gente vai fazer sempre um momentinho de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que tenha a ver sobre a afetividade ou sexualidade de uma forma geral ou sobre o tema do nosso episódio, envia a sua pergunta na nossa rede social. Isso, o nosso Instagram é Ronaldo de Melo Oficial. Melo com L só, Melo Oficial, 2 Os, está escrito Vai estar aqui escrito embaixo. aqui em algum lugar, na direita, em cima, embaixo. Nosso Instagram, Ronaldo de Melo Oficial. O do Melo e o O do Oficial, são 2 Os, Ronaldo de Melo Oficial. No Instagram, manda sua pergunta, manda um e-mail se você quiser a resposta pessoal para você, ou se você não quiser, a gente vai trazer essa pergunta para cá e responder e partilhar com todos aqueles que estiverem participando conosco.